Olá, aqui é a nutricionista Ana Mello de Florianópolis e hoje eu tenho um vídeo especial para quem é ou pretende ser vegetariano ou vegano. Como ter uma alimentação vegetariana ou vegana sem viver à base de carboidratos. Em primeiro lugar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui a gente tem conteúdo semanal. Bom, o objetivo desse vídeo é ajudar quem é vegetariano ou vegano a ter uma alimentação que seja também saudável, que não seja baseada em carboidrato. Eu atendo muitos pacientes vegetarianos ou fazendo essa transição e que acabam ficando perdidos, muitas vezes não sabendo o que colocar, digamos, no lugar da carne, né? E muitas vezes essa dieta vai se tornando monótona e com uma forte base de carboidrato. Acaba que vai entrando muito mais quantidade, né, de arroz, de batata, de macarrão, de aipim. O prato ele vai sendo preenchido por carboidratos sem ter uma quantidade de proteína interessante. Em primeiro lugar, é natural que até certo ponto a dieta vegetariana ela não seja uma dieta low carb, porque é mais difícil a gente conseguir ter um teor proteico mais alto, por exemplo, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue ter uma dieta que seja equilibrada em macronutrientes, então não altas quantidades de carboidrato e baixa de proteína, né? Então a gente consegue fazer um equilíbrio e ter uma dieta saudável, ter uma vida saudável, ter ganho de massa magra. Então tudo isso é possível em uma dieta vegetariana ou vegana. O que a gente deve buscar nessa alimentação é o mesmo que a gente busca para quem não é vegetariano ou vegano, que é não viver de carboidratos. Se a gente vive consumindo carboidrato em toda refeição, para qualquer pessoa, a gente vai viver constantemente liberando muito açúcar no sangue, né? Muita glicose, fazendo muita liberação de insulina, e com isso a gente acaba fazendo mais estoque desse excesso de carboidrato na forma de gordura, a gente engorda com mais facilidade, descontrola a glicemia, que é um risco aumentado para diabetes, a gente aumenta níveis de colesterol também, a gente acaba vivendo com muito mais fome, porque é uma característica de alimentação que não sacia. Então o nosso objetivo é o mesmo e a estratégia é a mesma, a gente só vai buscar fontes alimentares talvez um pouco diferentes. A gente quer sempre tentar ter refeições que incluam ou fibras, então para o vegano, vegetariano, interessantíssimo a gente usar chia, linhaça, que são duas fontes de ômega 3, então são alimentos interessantes para aparecer no dia a dia de quem é vegetariano, de quem é vegano. Outra opção que também é legal é o gergelim, que é uma super fonte vegetal de cálcio, então o gergelim também é uma fibra interessantíssima para ter no dia a dia, além de aveia, amaranto, quinoa, então ter esse tipo de fibra espalhadas em algumas refeições. Também vai ser fundamental incluir lanches com gorduras boas, então ter o hábito de consumir todos os dias abacate, coco, oleaginosas como castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, macadâmia, semente de abóbora, semente de girassol. Essas oleaginosas elas também vão ser fontes de proteína. Semente de abóbora, por exemplo, a gente tem até suplemento de origem vegetal com base na semente de abóbora, porque ela realmente tem um teor proteico bem elevado, então é interessante inserir essas oleaginosas no dia a dia pelo teor proteico e também por muitas delas serem fontes também de ômega 3, de outros tipos de gordura boa, como o ômega 9, e ainda de zinco, de selênio, nutrientes que a gente também quer no contexto de uma alimentação saudável. E o terceiro componente que vai ser importante, que vai ajudar a fazer esse controle glicêmico, a trazer saciedade, são as proteínas. As proteínas de origem vegetal com realmente um teor mais elevado proteico são as leguminosas. Então é fundamental ter no dia a dia, preferencialmente todos os dias almoço e jantar, a gente tem uma porção de feijão, ou de lentilha, ou de ervilha, ou de grão de bico. Todas essas são proteínas com uma alta qualidade e que quando a gente faz uma combinação com carboidrato, a gente combina, por exemplo, né, aquele tradicional casamento do arroz com feijão, a gente consegue complementar os aminoácidos que tem no arroz com os aminoácidos que tem no feijão
e a gente consegue fazer com que essa seja uma proteína de valor biológico mais elevado. Isoladamente, os dois não trazem essa característica de proteína de alto valor biológico, mas se a gente os junta, a gente já consegue essa característica. E essas leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico, podem ser utilizados de outras formas também que não apenas esse caldo sobre o arroz. A gente pode fazer hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de lentilha, empadão com massa de grão de bico, tortinhas para levar, por exemplo, no serviço com base de grão de bico, patê de grão de bico. O grão de bico ele pode ser assado como um snack. A gente cozinha o grão de bico, depois a gente assa ele com temperos. Azeite, sal, pimenta, curry, açafrão, um tempero que gostar. E a mesma ideia desse snack assado a gente também pode fazer com a semente de abóbora da nossa abóbora de casa. Lava, tempera e assa, fica um snack também super legal pra gente sair do lanchinho só com carboidrato. Outra estratégia muito interessante para quem está iniciando nesse mundo, né, vegetariano ou vegano, é pesquisar um pouco mais sobre a germinação. Germinação, ela consiste em a gente deixar, por exemplo, a lentilha, mas dá para fazer com qualquer grão praticamente, e a gente deixa ela de molho lá em contato com água, numa peneirinha, essa água vai sendo trocada ao longo dos dias, e em alguns dias a gente vai percebendo que vão se criando alguns raminhos. Nesse processo de criar raminhos, de germinar, o vegetal ele acaba ganhando uma alta concentração nutricional. Então, muitos nutrientes que estavam lá presentes numa dose mais baixinha, a gente consegue potencializar isso muito mais. Então, para quem é vegetariano e vegano, vale super a pena inserir no dia a dia alimentos germinados. Outro cuidado importante para as leguminosas, lembrando, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, é a gente sempre deixar de molho antes do preparo. Vai comer no almoço do dia seguinte, então hoje à noite já vai ficar de molho, vai trocando essa água, deixa de molho por pelo menos 12 horas e cozinha com água nova. Isso diminui a presença de alguns fatores antinutricionais, então melhora a absorção dos nutrientes que a gente tem lá nessa leguminosa. Outra forma também de a gente aumentar a absorção do ferro, por exemplo, que é um nutriente que muitas vezes é um pouquinho mais complicado de a gente manter bons níveis, é a gente tentar associar o consumo de leguminosa com o consumo de vitamina C. Vai utilizar arroz com feijão? Então vamos colocar limão na salada para aumentar a absorção da vitamina C dessa refeição. Ou então vamos ter kiwi, ou laranja, ou bergamota, ou abacaxi, ou morango de sobremesa, para a gente ter uma fonte de vitamina C potencializando a absorção do ferro dessa refeição. Ainda, em muitos casos vai ser interessante a gente utilizar proteínas vegetais, suplementação de proteína vegetal, especialmente para quem precisa de uma opção mais prática, né? Nem sempre vai conseguir estar fazendo um empadão de grão de bico, um bolinho com lentilha, nem sempre vai conseguir utilizar esse tipo de opção. A gente pode lançar mão de suplementações sim. Geralmente as suplementações vegetarianas elas vão ter como base proteína da ervilha, proteína do arroz ou proteína da semente da abóbora. Então vale sempre ficar de olho nos ingredientes para ver se é realmente uma proteína interessante, limpa, e conversar com o seu nutricionista para pensar de que forma isso pode ser acrescentado na tua alimentação. Existem versões sem sabor e versões com sabor. Eu sei ainda que outro queridinho dos vegetarianos e veganos é a soja. Ela acaba sendo muito utilizada como substituta da proteína animal, na forma mais variada possível, né? Hambúrguer, salgadinho, enfim, muitas vezes utilizando a proteína da soja. Nós sabemos que ela não é uma proteína de alta qualidade, ela é uma proteína de digestibilidade difícil, com potencial alergênico alta, e que o ideal não seria que ela se apresentasse na nossa alimentação como base, né? Como fonte proteica todos os dias. Seria uma opção para a gente utilizar talvez uma vez na semana ou duas, mas não com tanta frequência. Da soja, o derivado mais interessante é o queijo de soja, que é o tofu. Isso porque o tofu ele tem como base a soja fermentada. E nesse processo de fermentação com boas bactérias, a gente acaba justamente melhorando essa digestibilidade, reduzindo o potencial alergênico e melhorando o potencial da soja ser uma boa fonte de nutrientes. A soja, nesse caso, na forma de tofu, ela acaba se tornando uma boa fonte proteica, uma boa fonte de cálcio também.
Eu gosto muito de utilizar o tofu na forma de patê. É uma opção bem fácil de utilizar. A gente basicamente vai bater no liquidificador uma peça ou meia peça de tofu com os temperos que você gosta. Vai colocar um fio de azeite, um dente de alho pequenininho, um manjericão ou uma salsinha, sal, pimenta, açafrão. Coloca os temperos que você gosta e utiliza isso na forma de patê. Muita gente também utiliza o tofu temperado e grelhado. Eu nunca testei assim, mas é uma alternativa bem legal também, além de poder ser acrescentado em tortas, por exemplo. Então, resumindo, é super possível ter uma alimentação vegetariana ou vegana, não vivendo com base em carboidratos. Porém, é muito possível que você precise de um olhar mais individual. Se possível, procure um nutricionista para avaliar como está a sua alimentação, como estão os seus exames, monitore para ver se não há nenhum déficit nutricional, suplemente se necessário, vitamina B12, para quem é vegano e não consome nenhuma fonte animal, vai ser sempre necessária a suplementação, então acompanhe isso e procure com o seu nutricionista uma orientação individualizada sobre quantidades, né? O quanto que eu preciso de cada coisa para que eu tenha um aporte nutricional legal ao longo da minha vida. Combinado? Beijo e até o próximo vídeo!